Boa noite a todos, que a paz esteja conosco. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar de um tema que interessa a todas as pessoas, que tem um interesse clínico, também tem um interesse psicológico e um interesse espiritual. Vamos ver como nós podemos associar esses três interesses à nossa fala de hoje. Eu peço desculpas por estar sentado, mas eu estou vindo de uma maratona de voo, né? Para resumir muito mesmo, era para eu ter chegado a Munique no domingo de manhã e eu cheguei hoje de manhã. Dava para ter ido tranquilamente para o Japão, né? Então, e peço desculpas. Então, espero, é bom que cheguei, e há tempo. Então, vamos fazer o melhor deste nosso momento. Eu sou Marcelo, eu estou ligado à Associação Médico Espírita de São Paulo e à Associação Médico Espírita do Brasil. E eu convido todos a conhecerem as nossas atividades, porque temos ali materiais para leigos, para clínicos, cursos gravados, publicações que vão interessar em algum grau para qualquer pessoa, né? Estão todos convidados a visitar o nosso site da AME São Paulo e da AME Brasil também. E entrando agora no assunto, né, nós temos que enfatizar que a depressão é uma condição clínica, é uma doença, é uma patologia, né? Então, quando a gente fala assim, eu estou meio deprimido, isso não se trata de um diagnóstico. É como a gente dizer, eu estou meio resfriado, né? O nariz está escorrendo, não estou muito normal, e a gente fala informalmente, eu estou meio resfriado. Pode não ser resfriado, pode ser uma rinite, pode ser uma alergia, pode ser um monte de coisas, né? Então, a depressão propriamente é diagnosticada por pessoas preparadas, como os médicos, como os psicólogos, ou eventualmente um pedagogo que tenha feito uma formação específica para reconhecer isso nos seus clientes, né? E aí temos aqui alguns dos sintomas principais que caracterizam, mas nós vamos ver que o diagnóstico é bem mais complexo, né? A pessoa tem um rebaixamento do humor, redução da energia, diminuição da atividade, e nós vamos ver a seguir uma lista de sintomas que podem variar em intensidade e também em gravidade. Aqui estão alguns sintomas, não para que todos saiam daqui conhecendo esses sintomas, mas sim para entender que existem critérios diagnósticos, tá? Tem uma lista de sintomas, como nós vamos ver no próximo slide, a presença de alguns deles vão caracterizar, mas eles podem incluir essa perda de prazer nas coisas do dia a dia, essa perda de interesse, a diminuição da concentração, fadiga após um esforço mínimo, problemas no sono, né, seja para mais ou para menos, diminuição do apetite ou às vezes o aumento do apetite, baixa autoestima, sensação de culpa, lentidão, ou então ao contrário, a agitação, perda da libido, né, do desejo sexual. E como é que clinicamente se pega estes sintomas e se faz aí o diagnóstico, né? Você pode ter uma distimia, que é uma situação limítrofe, né? Onde 3 ou 4 daqueles sintomas estão presentes por 2 anos, incluindo obrigatoriamente o estado deprimido. Tem a condição da depressão menor, onde 2 a 4 sintomas
estão presentes por 2 semanas, né? Então a distimia é um quadro mais arrastado, mais crônico, a pessoa sempre foi daquele jeito, né? Sempre tendeu a isso, mas na depressão, propriamente, com menor gravidade, né? Incluindo o estado deprimido ou a anedônia, que é o interesse diminuído ou perda de prazer para atividades de rotina. É uma indiferença com relação a tudo aquilo que poderia ser prazeroso, né? E assim o indivíduo se afasta de qualquer atividade e contato e atividade de lazer. E uma depressão maior, com mais gravidade, são 5 ou mais sintomas por 2 semanas no mesmo esquema. Lembrando, não é para que vocês retenham esse conhecimento, mas para saber que existem critérios bastante objetivos para se dizer que uma pessoa está deprimida clinicamente, né? E o diagnóstico é sempre muito difícil, porque aqueles sintomas são subjetivos, né? Como foram mostrados, a pessoa precisa contar isso, ou algum familiar vai contar pela pessoa, porque a pessoa às vezes nem consegue relatar o que está sentindo, e depende da experiência do clínico ou do profissional que vai fazer isso, né? Importante lembrar que a depressão pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Na infância, na adolescência, na velhice, não tem idade específica, né? E muitas vezes, quando aparece na infância ou na velhice, pode até ser confundido com bom comportamento, né? Se é um idoso institucionalizado, ou se é uma criança numa escola, é aquela criança que não dá trabalho, é o idoso que fica quietinho e não fala com ninguém. Então, às vezes, até passa por aí um bom comportamento, né? Facilita a vida dos cuidadores ou dos professores, enfim. Na verdade, a gente precisa desconfiar e aí precisa pedir opinião de quem possa fazer esse diagnóstico. E importante é não estigmatizar, importante é não trazer preconceitos, imagens que a gente tenha, que trata-se de falta de vontade, que isso se trata de preguiça, né? Falta de caráter ou coisa parecida. É um distúrbio clínico, é um desequilíbrio dos neurotransmissores, do sistema nervoso, né? Não depende apenas de fatores externos, então você pode encontrar entre ricos e famosos, você pode encontrar em pessoas bem-sucedidas, que aparentemente estão com a vida arrumada e, teoricamente, não teriam motivos para não ter alegria ou prazer, tá? Então pode acometer qualquer pessoa, não é fraqueza, não é falta de caráter e tudo mais, né? E se diz que São Francisco de Assis, no final da sua vida, sofreu de uma gravíssima tentação do espírito, que pode ser entendida hoje como sendo depressão, porque esse nome, né, depressão, é mais ou menos recente. E então o pessoal descrevia como é que ele estava. E aí, para um religioso que não cumpre os seus deveres, né, como a contento, ele pode ser confundido como essa tentação do espírito, tá? Então, pode acometer qualquer pessoa, até São Francisco de Assis, possivelmente, né? Aí, as causas da depressão, geralmente
não é possível detectar exatamente o que está acontecendo, né? Qual que é a origem, da onde veio, por que acometeu essa pessoa, por que deu nesse irmão gêmeo e no outro irmão gêmeo não deu, né? Isso a gente não consegue dizer exatamente. Mas existem grupos de fatores que estão envolvidos sempre em algum grau. Tá? Pode ser 90% de um e 10% dos outros, né? A gente nunca vai ter isso bem dividido. Mas estamos sempre pensando nesses fatores aqui, nesses mecanismos aqui. Nos mecanismos neuroquímicos relacionados ao funcionamento, à química do cérebro, à dinâmica dos neurônios, né? O sistema nervoso em si. Fatores psicossociais, da parte emocional, da parte relacional, né? E fatores espirituais também, que nós vamos explorar aqui, que mais nos interessa, né? E aí, considerando esses fatores neuroquímicos, né, pode acontecer um desbalanço dos neurotransmissores, daquelas substâncias que fazem a transmissão da mensagem nervosa, né, elétrica, de um neurônio para o outro, e vão determinando comportamentos e atitudes, faz com que o cérebro não seja um veículo adequado para a expressão do espírito, porque nós sabemos que o comando, a consciência, a vontade vem do espírito e usa o sistema nervoso como um veículo. Então, o espírito pode até estar preparado, essa frase de Jesus, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer que, algumas vezes, por motivos biológicos, o espírito não está conseguindo desenvolver todo o seu potencial, né? Porque se a neuroquímica está inadequada, vira um veículo inadequado. Então, o motorista é bom, mas o veículo não é, e aí o comportamento resultante não é aquele ideal que se esperaria. Tá? Então, começando aí com esses fatores neuroquímicos, às vezes tem que consertar o veículo, né? Para que o condutor possa se manifestar direito. Temos os fatores psicossociais. Então, nós somos o resultado de nossas experiências, de nossas tentativas, de nossas vivências, nossos relacionamentos, o que deu certo, o que a gente, às vezes, até inconscientemente aprende alguma coisa e passa a repetir, sempre daquela forma, né? E aí algumas pessoas vão por uma via de um comportamento autodestrutivo inconscientemente, né? É levado assim pelo resultado dos seus aprendizados, das suas experiências. Um enfrentamento ineficaz às adversidades, né? A pessoa aqui então vê mais o copo meio vazio do que meio cheio, né? É uma pessoa que enxerga numa crise um obstáculo e não uma oportunidade, né? A insatisfação com o emprego, com os relacionamentos, pessimismo, enfim, são os fatores do campo da psicologia e que também merecem a consideração juntamente com os fatores neuroquímicos que nós já citamos. E aí os fatores espirituais, né? Seriam muitos e muito complexos, mas aqui a gente resume com esse trecho de Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que fala de umas zonas de remorso no perispírito, no corpo espiritual.
né? Através de elementos acumulados de outras vivências, de outras encarnações, vão ficando essas cicatrizes, vão ficando essas cristalizações, né? Nessas zonas de remorso, de recordação dos equívocos passados, e aí isso pode se manifestar numa nova encarnação. O indivíduo já nasce com essa tendência, por já carregar esse tipo de imperfeição no seu corpo perispiritual, né? E isso pode ser piorado pela influência de obsessores, que pode piorar a perturbação. Mas a influência de obsessores é menos comum do que a gente gostaria, porque normalmente seria mais fácil atribuir a um terceiro indivíduo a culpa pelas coisas e falar eu sou um obsediado, então eu não tenho culpa, né? Mas, na verdade, não se trata de culpa ou não, é mecanismo de sintonia, é mecanismo de ressonância. Porque se temos um obsessor, é porque cultivamos de alguma forma esta obsessão. Ela ressona, ela sintoniza, tá? E aí cabe a nós tomarmos as atitudes para desfazer esta obsessão, não apenas jogar a culpa num terceiro. Então, mesmo que haja a obsessão, isso não nos exime aí de mudar as nossas atitudes e buscar o tratamento adequado. Vendo aqui a epidemiologia do suicídio, né, dos estados graves de depressão, algumas vezes podem chegar ao suicídio, né, nos casos extremos. E aí, segundo este manual, que é do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, que está disponível online gratuitamente, eles descrevem o seguinte: para cada uma pessoa atendida em pronto-socorro, né, é a pessoa que aparece, a ponta do iceberg. Para cada uma pessoa, provavelmente, existiram 3 tentativas de suicídio, né, que 2 acabaram não indo para o pronto-socorro e uma foi, tá? E uma foi porque deu alguma complicação clínica, foi parar no pronto-socorro, mas 2 não foram parar no pronto-socorro. Para cada 3 tentativas, teve 5 planos, planejamento. A pessoa fez um esquema de como terminar a sua própria vida, né? Passou pela cabeça isso, e para cada 5 planos teve provavelmente 17 pensamentos de morte. Pensamento de morte, seria melhor se eu não estivesse vivo, eu preferiria estar morto, mas ainda não fala em suicídio propriamente. Ele vai progredindo, né, do pensamento de morte para um plano de extermínio, para uma tentativa objetiva, para aquele sujeito aparecer ali no pronto-socorro. Então, essa é a pirâmide, né? E que faz com que esse problema seja grave mesmo e que mereça toda a atenção. Tem alguns fatores de risco para o suicídio, especificamente, né? A tentativa prévia é um fator de risco. Então, a pessoa que já fez uma tentativa, ela tem alguma chance de fazer isso de novo. A depressão no estado grave, o transtorno bipolar, alcoolismo, a drogadição, a esquizofrenia, tudo dentro deste manual, né, descrevendo isso. O indivíduo que tem a desesperança, o desespero, o desamparo, a impulsividade, né? Então, vemos a depressão e outros transtornos psiquiátricos
sempre nessa parte da neurofisiologia, e aqui abaixo alguns fatores comportamentais, né, psicoafetivos também. Tudo isso vai causando o cenário para uma tempestade perfeita, que às vezes termina na tentativa de suicídio. E que acontece no mundo inteiro, tá? É um problema bastante grave, não só no Brasil, que mereceu aquela cartilha, mas no mundo inteiro isso acontece. Mas a boa notícia é que os indivíduos que têm um bem-estar religioso e espiritual, que têm uma religiosidade desenvolvida, que tem isso florescido dentro de si, eles têm uma relação inversa com a ideação suicida, né? Com o pensamento de morte, a ideia de suicídio. Quanto mais essa pessoa tem essa religiosidade intrínseca bem desenvolvida, né? Não é apenas comparecer a cultos e o número de preces que a pessoa faz. É esta religiosidade que faz sentido interna da pessoa. Tem uma relação inversa, porque o bem-estar religioso e espiritual tem uma relação com melhores parâmetros de saúde física, de saúde mental, de qualidade de vida e até mesmo de longevidade. E na cesta de benefícios, um deles é a diminuição da ideação suicida, né? Possivelmente por melhor enfrentamento contra a adversidade, o indivíduo vê sentido no seu sistema de crenças, consegue obter forças a partir disso, vê nas adversidades uma possível oportunidade e não um obstáculo intransponível, né? Integração, coesão social, a pessoa tem um fator de apoio, né, da congregação, da sua comunidade de fé, a sensação de pertencimento, né? E também ajuda, em algum grau, as proibições religiosas ao comportamento suicida, que você vê em virtualmente, eu imagino, todas as religiões, né? Desconheço alguma que seja indiferente ao comportamento suicida. Então, quando alguma coisa está presente em todas as religiões, é porque faz algum sentido e merece alguma consideração. E também isso é corroborado por outras pesquisas, né? Essa pesquisa grande, norte-americana, com 89 mil mulheres que foram seguidas por 14 anos. E isso é um estudo prospectivo muito significativo. Eles viram que o comparecimento a serviços religiosos uma vez por semana gerava uma redução na taxa de suicídio em 5 vezes comparado com aquelas pessoas que nunca compareciam. Então, o estudo seguiu essas 89 mil mulheres norte-americanas durante esses 14 anos e foi acompanhando. Algumas iam morrendo, algumas continuavam a sua vida. Aí eles iam vendo daquelas que iam falecendo, né? Qual que era o nível de religiosidade delas. Então eles viram que as que mais faleciam tinham maior tendência a ter menos comportamento religioso, né? Porque tem várias formas da gente medir isso. Uma delas é esse comparecimento a serviços religiosos, que não é uma coisa absoluta, porque a pessoa pode apenas ir lá no templo, bater cartão, né? E aquilo não faz sentido algum para a pessoa. Mas geralmente, quando a pessoa vai uma vez por semana, ela está vivenciando aquilo e isto reduziu a taxa de suicídios. No pacote de benefícios da espiritualidade, da religiosidade,
sobre a saúde física e a saúde mental. E aí, como temos muitas possíveis causas, né, ou grupos de mecanismos, nós temos que cercar o problema por todos os lados, né? O ideal é isso, porque a gente não sabe exatamente qual é o fator preponderante, então nós precisamos agir nessas três frentes, né? Focar, como nós citamos, os fatores neuroquímicos através da medicação psiquiátrica, através da intervenção clínica propriamente, né? Os fatores psicossociais com a psicoterapia e os fatores espirituais com o tratamento espiritual propriamente, tá? Vamos ver como é que a gente vai fazendo isto, e isso aqui é importante pelo seguinte, né, até para os coordenadores de centros espíritas, ficar atento a tratamento completo, né, porque suicídio, ou depressão, né, a gente falou tanto em suicídio que agora eu fiquei com isso na cabeça, mas a depressão, que é o que nós estamos falando hoje, ela é uma causa importante de motivo da pessoa procurar um centro espírita. Teve uma tese de mestrado lá em São Paulo que avaliou todos os centros espíritas e perguntou quais eram os motivos principais que levavam as pessoas a buscar um centro espírita, né? E os principais foram problemas de saúde. Depois é que vieram problemas de relacionamento familiar e problemas de obsessão ou de mediunidade, tá? Principalmente problemas de saúde. Dentro dos problemas de saúde, a depressão estava em primeiro lugar. Então, é importante os trabalhadores, voluntários dos centros espíritas conhecerem um pouco desta realidade e, principalmente, terem em mente que não se resolve tudo com tratamento espiritual. É necessário sempre cercar o problema por todos os lados, né? Essa é a tese que eu falei, foi publicada em 2016, foi um mestrado na USP, uma pesquisa dos tratamentos oferecidos em centros espíritas na cidade de São Paulo, né? Foram estudados 55 centros, que atendiam 15 mil assistidos no total, e desses que responderam, né? Então, 55 foram os que responderam. A pesquisa tentou buscar muito mais centros que tem lá na cidade de São Paulo, né? E aí encontrou isso, os motivos, né? Primeiro lugar, por que os frequentadores vão para o centro onde você atua, né? Pergunta isso para o diretor do centro espírita. Problemas de saúde. Tá? Depois relacionamentos, depois mediunidade. E ali, em primeiro lugar, a depressão, depois doenças físicas, né? Mas também essa depressão é o que a pessoa conta, né? Também não sabemos se é exatamente o diagnóstico clínico, mas a pessoa está com aqueles sintomas e possivelmente se encaixaria aí em algum grau de depressão, mesmo que num grau mais leve, né? E aí o papel dos centros espíritas é trazer também essa terapia complementar espírita, que é oferecida na maioria dos centros, né, para tentar equilibrar aquele lado, aquela frente espiritual, ao lado do tratamento medicamentoso, ao lado do tratamento da psicoterapia. É necessário cercar por todos os lados, porque se a gente deixar um lado desguarnecido, pode ser que aquele lado é o principal, e é o elemento chave, e aí justamente aquele nós vamos pular o tratamento. Então, é necessário
agir desses 3 jeitos. Então, os 2 primeiros, a psiquiatria e a psicoterapia, são bem reconhecidos pela ciência, pela medicina convencional, né? E nós, que entendemos também o ser humano de uma forma mais ampla, vamos investir nessas terapias complementares, como o passe, as vibrações à distância, né? Prece, água fluidificada, atendimento fraterno, as palestras nos centros, a prática do evangelho no lar, né? A desobsessão também, quando existe, eventualmente cirurgia espiritual, eventualmente terapia de regressão a vidas passadas, né? O que for mais indicado. Então, tem elementos que estão presentes em quase todos os centros espíritas e tem elementos que são muito específicos de alguns lugares determinados, né? E vai sendo oferecido aquilo que a pessoa tiver acesso. O papel dos centros espíritas, além de oferecer a terapia complementar espírita, que foi citada, né, também tem um papel de comunidade, de congregação, de apoio, de fazer a pessoa ter uma sensação de pertencimento, né? Oportunidade de conviver, de uma construção conjunta, troca de experiências, né? O trabalho, como dizia o Chico Xavier, quem enxuga as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar, né? O trabalho da caridade tem essa função também de sair de si e explorar o mundo e fazer contato, né? E também tem a orientação doutrinária. Dentro do conhecimento espírita, a gente explora o porquê e o para quê das aflições, entre elas a doença mental, entre elas a depressão. Então, também, tendo uma resposta, tendo um sentido que nunca ninguém deu para essa pessoa, né? É assim porque é assim, o clínico não consegue saber de onde veio e tudo mais. Eventualmente, esse tipo de exploração, né, do que traz aí a doutrina do Espiritismo, pode fazer muito sentido e resgatar aí essa pessoa para que ela siga um tratamento. Tem também, lá no Brasil, muitos hospitais psiquiátricos espíritas, hospitais que já têm mais de 80 anos de existência, pelo Brasil inteiro, e eles oferecem, além do tratamento convencional psiquiátrico, eles oferecem a terapia espírita para aqueles que desejarem, de uma forma não obrigatória. Tá? E a gente tem uma indicação que pelo menos 80% dos internos aceita as terapias complementares espíritas, naquela base que eu falei do passe, da fluidificação, das palestras, né? Então são médicos que têm um hospital convencional e que paralelamente oferecem um tratamento espiritual. Alguns exemplos em São Paulo, né? Essa Fundação Espírita Américo Bairral, estão todas no interior, né? Interior do estado de São Paulo. Tem outras em outros estados, mas, embora não existam estudos científicos falando da eficácia, né, dessa associação, a experiência é que a experiência pessoal, subjetiva, daqueles que presenciam esse tipo de iniciativa é bastante positiva. Tá? Tentamos aí até começar um estudo científico para mensurar exatamente qual é o benefício de associar
o tratamento espiritual ao tratamento convencional psiquiátrico, mas a gente não conseguiu a verba, acabou não saindo este estudo, né? E aí, isso está, evidentemente, no Brasil, aqui na Alemanha, muito provavelmente não vai ter nenhum exemplo de hospital psiquiátrico espírita, né? Também é necessário que a pessoa faça uma higiene espiritual preventiva, né? Nós fazemos essa higiene da boca, fazemos a higiene do corpo, né? Tudo visando que não se acumule elementos que vão causar um problema, né? Então, a gente cuida dos dentes para evitar aquele acúmulo progressivo de tártaro, de placa dentária, que vai trazer transtornos, às vezes até a perda do dente, ao longo do tempo. É por isso que, progressivamente, a gente precisa dando atenção para isso. Então, estar aberto à inspiração, através de leituras, através de conversas, etc., né? E a gente puxa a sardinha para as leituras de conteúdo espírita, as conversas até com os orientadores dos centros espíritas e etc. Procurar experiências admiráveis no cotidiano, né? Os milagres pequenos, os micromilagres, né, que a gente vai presenciando e que geralmente vamos ignorando, buscar uma conexão espiritual através da oração, através da comunidade, né, com aquilo que for transcendente, com aquilo que for sagrado para a pessoa, identificar o que é significativo e dar espaço a isso. É o contato com a natureza, é o contato com a arte, né? Fazer essa higiene preventiva. Cultivar otimismo, esperança, gratidão, humor. Esse é o florescimento humano, né? O florescimento humano, que é um novo campo de estudo, passa por essas coisas, né? Gratidão, perdão, são elementos que trazem mudanças fisiológicas, mensuráveis, na dinâmica do corpo, né? E tem muitos estudos científicos com relação a isso, e tanto mais trazem benefícios para a saúde mental, né? Resumindo, né, para a gente vencer a depressão, em primeiro lugar é a gente vencer o estigma, porque muitas vezes a pessoa que se sente nesta condição vai enfrentar preconceito, ignorância, às vezes até dentro da família, no trabalho, ou preconceitos próprios, né, de dizer, eu não vou procurar um psiquiatra, eu não sou louco, né? Isso é uma barreira que tem que ser vencida. Os preconceitos próprios do paciente e da comunidade ao redor dele com quem ele tem contato, né? O diagnóstico correto para que o tratamento possa ser instituído, né? Lembrar dessa causa multifatorial que faz com que o tratamento seja multidimensional. É cercar o problema por todos os lados. E lembrando aqui do papel da doutrina espírita, dos centros espíritas, neste processo, cercando pelo lado espiritual, daquele grupo de causas, né? E essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês, né? E como nota final, a gente lembra, procure ajuda, existe tratamento, né? Entenda o problema, aceite a situação
em frente com ajuda, com especialistas de todos os níveis possíveis, né? Eu mesmo faço tratamento para depressão, procuro, então, cercar todas estas frentes e vou levando uma vida produtiva, tá? Porque entendi a situação, porque busquei ajuda, porque tive até essa humildade, né, de ir atrás de uma solução e cercando então o problema por todos os lados, a gente coloca sob controle, tá? Porque normalmente o objetivo vai ser colocar sob controle, não necessariamente a cura da depressão, tá? É muito provável que o acompanhamento, eventualmente medicação, seja uma coisa a ser feita por tempo indeterminado, como uma doença crônica propriamente, tá? Como se faz com o diabetes, como se faz com a hipertensão, dado o tratamento adequado, essa pessoa tem um controle desta situação e tem uma vida produtiva com bastante qualidade de vida, tá? Eu agradeço pela atenção. Tem esse website onde a gente pode ficar em contato também. Eu agradeço aqui ao GEAC pela oportunidade e devolvo agora a palavra aqui para os nossos coordenadores, para a Cleide. Obrigado. Nós te agradecemos, Marcelo, por trazer tantos conhecimentos e nos alertar sobre os problemas, sobre tantos aspectos, nos abrindo a nossa mente para esse entendimento. Foi muito, muito prazeroso te ouvir. Você se disponibiliza a responder perguntas, então podemos abrir para o público. Já tem uma pessoa aqui levantando a mão. Pense que ainda está sendo gravado, tá? Então, se for muito particular, eu já estou avisando, tá bem? Boa noite, doutor Marcelo. Muito obrigada por esse incrível estudo, muitas informações. Eu gostaria de perguntar a respeito. Na verdade, eu tenho duas perguntas, se for possível. Uma é que quando a pessoa ela já tem uma tendência, vamos dizer assim, depressiva, e aí o luto, ela passa por um luto, e isso intensifica, e ela não consegue sair desse luto. Como é que seria o tratamento? Eu acredito que a psicanálise também seja bem importante nesses casos. Eu não sei como é que é no Brasil, porque a maioria das pessoas que eu, por exemplo, identifico que de repente precisaria fazer uma terapia, elas às vezes não têm condições financeiras para bancar. Eu não sei se o SUS oferece isso, então essa é uma curiosidade. Aqui na Alemanha a gente tem um outro sistema de saúde, é um pouco diferente. E essa seria uma pergunta, sobre o luto, como ajudar uma pessoa a sair do luto para que ela saia da depressão efetivamente. E a segunda pergunta seria se há algum estudo ou alguma relação de pessoas que, quando elas se aposentam, elas acabam desenvolvendo uma depressão. Acho que pelo próprio fato da inatividade, ela tem um ritmo de vida, se aposenta, entra numa situação que é desconhecida e muitos não aceitam, e se isso tem alguma relação dentro de estudos que aumentaria o caso de depressão nos idosos. Obrigado pelas perguntas. O caso do luto é uma situação bastante individual. O luto é algo natural e que o tempo de duração é uma coisa individual e a intensidade, o processo de superação do luto também é uma coisa individual. O objetivo da superação do luto
não é eliminar a saudade, a falta da pessoa, e todo esse tipo de pensamento, mas fazer com que essas coisas não apareçam frequentemente em horários, em momentos inadequados e atrapalhem a vida da pessoa. Então, na superação do luto, persiste ainda a sensação de ausência, a saudade, a dor e tudo mais, mas essas coisas vão aparecer em momentos dedicados a isso, em momentos em que a pessoa que não está atrapalhando atividades, papéis da pessoa na família, na sociedade, né? Aí sim a gente consegue a superação do luto. Também acaba servindo como no modelo que a gente falou, aquele modelo de causas multifatoriais, também precisa ser abordado essa situação do luto de várias formas. Se for uma situação intensa, pode ser necessário medicação, né? Pode ser necessário a psicoterapia, pode ser necessário o apoio do tratamento espiritual. Aí a pessoa vai definir, né? É a própria pessoa que vai dizer se esse processo em direção à superação do luto está muito demorado, está muito arrastado, tem um obstáculo aí para a pessoa chegar nisso, tá? E como não tem um tempo determinado, é difícil, a própria pessoa é que vai ter que buscar essa ajuda, entender que esse processo está muito prolongado, então buscar ajuda, né? E a gente tem no SUS assistência em saúde mental, né? Temos várias deficiências no SUS ali no Brasil, mas tem programas dedicados à saúde mental, em que se oferece a psiquiatria, a psicoterapia, né, em todos os níveis. E uma coisa interessante também é que nos centros espíritas tem a oportunidade de se fazer, em alguns lugares específicos, né, nos centros que oferecem isso, a psicografia ou a mensagem mediúnica, que traz algum consolo também, né? É uma outra forma de ajudar no processo de superação do luto, né? E você tinha perguntado também a aposentadoria. Vai depender do que o trabalho representa para aquela pessoa. Se era o centro da vida, se era o motivo de viver, né? O trabalho, quando então deixa de existir, a pessoa perdeu aquele chão, aquele motivo, aquele sustento no sentido psicológico, né? Em várias situações, né, isso pode acontecer. Por exemplo, quando os filhos casam, né, tem a síndrome do ninho vazio. Então, os pais dedicaram a vida aos filhos e tudo mais, e aquilo foi o seu motivo de viver. E, de repente, eles casam, não estão mais presentes, não estão mais dependentes dos pais, o ninho fica vazio, e aí pode surgir um processo de doença psicológica, né? Uma alteração que pode evoluir até para uma depressão ou desencadear uma depressão. Mesma coisa para aposentadoria. Então, sempre vai depender do que aquilo significa para a pessoa. A pessoa está criando os filhos para o mundo ou está criando os filhos como uma missão e que sem a qual não sabe o que fazer, né? É sempre caso a caso.
É só uma pergunta assim, qual é a diferença entre estar depressivo e estar deprimido? Essa expressão, né? Hoje eu estou meio deprimido, virou um caso comum, né? Virou uma expressão corrente, mas se a gente quisesse ser mais exato, a gente diria: eu estou melancólico, eu estou triste, né? Estou desmotivado. Descreveria melhor, pontualmente, o que está acontecendo, né? Cercaria um pouco melhor. O que está acontecendo? É desmotivação? É tristeza? Né? Mas, para simplificar, ou para fazer alguma coisa mais aberta, a gente fala: estou meio deprimido, né? Que é uma frase que não faz muito sentido. Como eu disse, não faz muito sentido dizer: hoje eu estou meio resfriado, né? Só porque o nariz está escorrendo, só porque tem uns sintomas parecidos com resfriado. Clinicamente não faz sentido, né? Mas não chega a ser errado, porque já está muito divulgado isso, né? Já está muito espalhado esse tipo de termo. Agora, o problema se torna quando isso persiste, né? Por semanas, por meses, indicando um estado alterado de humor, indicando que isso está afetando papéis na vida da pessoa, profissionais, relacionais, né? Aí sim passa a ser um distúrbio, uma doença, preenchendo alguns critérios, né? Todos nós temos o direito, né, de, às vezes, estar mais melancólico, estar menos motivado, né? Passar por alguma situação pontual, que pode durar dias, que pode durar talvez algumas semanas, mas não chega a somar 3 sintomas ou 5 sintomas como a gente citou, né? Depende do quanto isso está afetando a qualidade de vida da pessoa e aquilo que se espera do seu desempenho, né? Mais uma vez, é uma coisa subjetiva. Oi. A minha pergunta é mais, vamos considerar assim, uma vez diagnosticado a depressão através dos tantos fatores e tal, ficou definido então que a terapia se baseia em 3 pilares, né? O químico, o psicológico e o espiritual. Caso o paciente, certamente existem vários deles, não são espíritas e às vezes até rejeitam a condição espírita, qual que seria o procedimento? Aí a pessoa vai explorar a sua dimensão espiritual, vai buscar aquilo que lhe faz sentido dentro do seu sistema de crenças, né? Vai resgatar a sua fé, a sua bagagem, né? Naquilo que se chama de enfrentamento religioso espiritual. Em inglês é coping, que a gente traduz para o português como enfrentamento, na falta de uma palavra melhor, que é o uso da sua bagagem, do seu conhecimento, do seu sistema de crenças para fazer frente a adversidades da vida, né? Então, muitas vezes, na hora da adversidade, é mais uma situação de colheita do que de plantio, né? Ali dificilmente a gente vai conseguir trazer novidades no sistema de crença da pessoa. É mais a gente recolher qual é a sua fé original, o que faz sentido para você, né? E dá para fazer isso até mesmo com ateus, agnósticos e afins, tá? Porque ele pode encontrar a sua espiritualidade laica
nas suas atitudes éticas, no contato com a natureza, né? No legado que ele está deixando para o mundo, né? E aí independe de denominação religiosa. No Espiritismo, a gente tem alguma coisa organizado em termos de terapias espirituais, mas outras religiões vão ter ali, dentro do pentecostalismo tem os exorcismos, né, aquelas práticas terapêuticas. No catolicismo vamos encontrar um aconselhamento religioso também, sempre vai ter alguma coisa à disposição, e mesmo fora de religiões organizadas. Obrigada. Eu quero fazer uma pergunta da depressão infantil. Ela acontece numa faixa etária mais comum em qual idade e qual seria o tratamento neuroquímico e as outras terapias? E uma outra complementando, eu até anotei aqui, ver a diversidade como oportunidade. Então me chamou bem a atenção essa frase, como praticar isso no dia a dia, porque a depressão, ela é um processo que inicia em algum momento. Então, diante de uma diversidade, aquilo fica dentro da gente, vai crescendo. Como lidar e ver a diversidade como uma oportunidade? No caso da depressão infantil, eu não tenho dados mais precisos, né, de faixa etária mais comum, mas a abordagem vai acabar sendo a mesma, mas voltado para aquilo que a criança consiga entender. Então, a psicoterapia, por exemplo, vai recorrer à ludoterapia, a terapia com os brinquedos, com o desenho, ou com outras formas de expressão, de manifestação e de exploração, né? Não vai ser uma psicoterapia convencional, vai se usar a ludoterapia através de brincadeira, desenho, né? Brincadeira com um sentido terapêutico feito por um especialista, né? Medicação pode ser necessária, né? Entendendo os pais que não se trata de uma catástrofe, a criança ter que usar uma medicação psiquiátrica, mas sim uma oportunidade de se desenvolver plenamente, né? E o tratamento espiritual também voltado para a faixa etária, então, né? Lá no Brasil, a gente tem bastante atividade de evangelização infantil, mocidade espírita, coisas que talvez aqui na Alemanha seja mais difícil, porque já tem poucos voluntários para as atividades comuns, né? Esses outros ramos, essa capilarização assim de atividades para atingir outros públicos específicos, né, talvez seja mais difícil. E a outra pergunta sobre o cultivo, né? Essa ciência do florescimento humano, ela está começando a trazer essas informações de que esse modo de reagir, esse modo de encarar a vida, né, determina a sua saúde física, parâmetros da saúde física, parâmetros da saúde mental, né? E cada um vai buscar aquilo que lhe faça sentido, pode ser através da filosofia, pode ser através do seu sistema de crenças, né? A gente vai desenvolvendo virtudes, às vezes até copiando pessoas virtuosas, né? Aristóteles falava que as virtudes, elas não surgem assim tão espontaneamente, mas
às vezes imitando pessoas virtuosas, às vezes coisas que sejam um pouco forçadas, né? Vamos dizer, fazer um trabalho de caridade. No começo pode ser um pouco forçado, não natural, mas aos poucos isso pode ir se tornando uma coisa muito mais espontânea, automática e vai fazendo parte da pessoa. Tá? Então, são várias as estratégias para a gente tentar mudar isso, tentar mudar essa visão, né? De não enxergar as coisas como uma ameaça, né? Se eu enxergasse a plateia como uma ameaça, então meu coração estaria disparado, né? Eu estaria suando, eu estaria tremendo, eu estaria ofegante, se eu estivesse imaginando a plateia como uma ameaça, né? Ameaça no sentido de, será que vão gostar? Será que vão entender o que eu vou falar? Será que vão fazer uma pergunta que eu não saiba responder? Né? Aí estaria vendo uma ameaça. Então, eu não estou vendo uma ameaça, portanto, meu coração está normal, minha respiração está normal, né? É como a gente vê as coisas. Cada um vai buscando a sua via. Fazer uma pergunta para um paciente que passa por um transtorno psiquiátrico e precisa iniciar a medicação. É comum, depois desse período de início da medicação, onde ele adentra na realidade, de novo, a surgir um quadro de depressão? A depressão pode estar associada com outros transtornos psiquiátricos, por exemplo, esquizofrenia, outros transtornos, a depressão associada, né? Então, possivelmente, se eu entendi a pergunta, aquela tendência para o desenvolvimento de uma depressão já estava ali latente e algum evento desencadeia ou faz esta depressão aflorar clinicamente, né? Se tornar mesmo uma condição diagnosticada, né? Mas com o acompanhamento adequado, o tratamento psiquiátrico para alguma condição não deveria gerar a depressão, tá? Com o acompanhamento adequado. Eventualmente, com um acompanhamento inadequado, uma medicação mal dada, numa dose inadequada para tratar um outro problema psiquiátrico, poderia desencadear uma depressão, tá? Mas isso não deve acontecer, não é uma prática adequada numa condição clínica aceitável, tá? Como tem os 3 pilares, né, da psiquiatria, da psicologia e da espiritualidade, queria saber se tem uma ascendência do pilar espiritual em relação aos outros 2, sendo a causa, né, de que o espírito imortal, com a sua vontade, com o seu ideal, muitas vezes desvirtuado, vai gerar fatores sociais, psicossociais e depois vai terminar em fatores psiquiátricos até. Se esse caminho não poderia ser revertido com a correção do ideal, da vontade desse espírito,
que viesse depois trabalhar na epigenética, depois trabalhar nos fatores sociais e até ele encontrar o reequilíbrio novamente. A gente não consegue verificar a eficácia do tratamento espiritual, né? E muitas vezes o tratamento espiritual é o empurrãozinho, é aquele empurrãozinho que vai levar a uma melhora. Então a pessoa já está num caminho de autoaperfeiçoamento, já está com uma tendência de explorar a sua dimensão espiritual, e aquele pequeno benefício do passe, né, pode trazer uma grande manifestação, né? Então, a gente sabe que o passe traz um equilíbrio, traz um benefício pequeno, né? A gente não vai esperar curas de doenças, a não ser na mediunidade de cura, que é uma coisa rara. Mas aquela água fluidificada, aquele pequeno apoio, aquela palavra de consolo, às vezes, de um orientador no centro, tudo isso pode ser o empurrãozinho que faltava, tá? Para um despertar, para uma exploração da sua dimensão espiritual. É por isso que a gente vai fazendo o tratamento espiritual meio às cegas, vai tateando. Olha, vamos te oferecer uns passes, comece a fazer o evangelho no lar, tá? Tateando no escuro, porque a gente não sabe, se essa pessoa não estiver nesse caminho, se essa pessoa estiver muito enraizada em certas coisas, esses tratamentos não vão trazer um benefício, né? Ou fica naquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, em algum momento pode acender uma luz, dar um insight, né? Aquela pequena coisinha que a gente não enxerga o benefício, tá com a mão ali, não está enxergando o que está acontecendo, né? Nisso que a gente vai oferecendo pela fé, às cegas, acreditando que vai ter um benefício. A gente fala muito do merecimento, né? Vai melhorar se tiver o merecimento. O que é esse merecimento? É essa predisposição que já estava ali latente e que através daquele passezinho, através daquela aguinha fluidificada, vai dar um salto grande, né? Não é só merecimento de castigo e absolvição, né? Não é naquele sentido só de culpa ou esse tipo de coisa. Merecimento é o que a pessoa está disposta a fazer inconscientemente no seu âmago, no seu self, né? E por isso, então, que a gente vai oferecendo o tratamento espiritual. Eu achei extremamente interessante para mim também. E eu teria uma pergunta assim muito... Por exemplo, na Alemanha tem muitos fenômenos assim de efeitos psíquicos, não é? Mas eu até agora eu não consegui entender se é possível curar totalmente uma anomalia desse tipo. Eu não entendi. No caso da depressão, né, o objetivo raramente vai ser a cura. Vai ser a cura se a pessoa encontrar um caminho muito satisfatório, a pessoa encontrou o trabalho da sua vida,
está totalmente realizado com aquele trabalho, alguma mudança assim muito significativa, transformadora, né? Que vai mudar a vida dessa pessoa e realmente fazer ela abandonar o tratamento, o uso, por exemplo, dos antidepressivos e continuar sob controle, né? Salvo estes raríssimos casos, né, normalmente nós vamos estar lidando com uma condição crônica, que precisa de acompanhamento e possivelmente medicação por tempo indeterminado, né? Então temos que usar a analogia, olha, tem medicamento para depressão que é feito para ser tomado por tempo indeterminado, né? Você não vai ficar viciado no remédio para hipertensão, você não vai ficar hipertenso tomando remédio para depressão, para hipertensão, né? Então temos que fazer sempre essa analogia com alguma coisa que faça sentido, como o tratamento da depressão, para poder convencer essa pessoa de que ela não pode largar o acompanhamento e que talvez ela precise da medicação por tempo indeterminado, né? Essa pergunta que ele fez tem um perguntar. Doutor Marcelo, todos os seres humanos que estão aqui nessa sala vêm geneticamente de uma mulher. E a medicina constata que a mulher, quando ela chega numa determinada fase da vida dela, ela tem uma tendência para depressão, devido a questões hormonais. Sabemos que somos todos nós, seres humanos, nascemos sem nenhum registro mental. A depressão ou desequilíbrio mental tem a ver com a questão genética da mãe, tem a questão genética da humanidade, porque nós nascemos sem informações mentais e constantemente é constatado dentro da medicina que as experiências que os seres humanos estão passando estão levando à depressão. Quer dizer, a gente mesmo está criando a nossa depressão, a gente mesmo está criando a nossa fantasia. É real? Segunda pergunta, a medicação que é passada para depressivo, ela tem uma reação química. Qual é o ponto que o médico chega na medicina para ter a necessidade do paciente tomar medicação? Faço essa pergunta porque eu tive uma mãe depressiva e tudo isso que o senhor constatou hoje, ela teve acompanhamento e ela não conseguiu sair do quadro dela depressivo. Então, a minha curiosidade é uma questão genética, vem de vidas passadas, vem da mãe. O que é que leva a esse quadro? Porque se olhar o quadro que ela vivia, não teria motivo para isso. Sim. Como a gente não conhece as causas exatas da depressão, né, a gente tem peças do quebra-cabeça. Tem algumas peças do quebra-cabeça e através dessas peças que nós temos, a gente tenta imaginar o que está faltando de peças do quebra-cabeça no conhecimento científico, né? Então, fatores genéticos existem, né? Tem pessoas que já têm uma predisposição a um determinado funcionamento da sua química cerebral que já traz uma desvantagem, vamos dizer assim, como tem desvantagem para a pessoa ter aptidão para o esporte, né? Temos aptidões diferentes para o esporte, para matemática e para outras coisas que têm uma base genética também, né? Para a depressão vai ser assim também. Não temos como ver se isso vem de vidas passadas, a não ser que a gente faça a terapia de regressão a vidas passadas, que é uma coisa extremamente específica, é uma pessoa da área da saúde que faz um curso, lá no Brasil nós temos a Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, esse profissional da saúde vai fazer esse curso e vai estar apto a aplicar
esse tipo de terapia, aí sim a gente pode saber se tem uma relação com uma vida passada, né? E nós não vamos nunca ter um método para estar diante de um paciente e falar exatamente o que ele precisa. E algumas vezes a gente vê que a pessoa faz o uso da medicação, faz a psicoterapia, faz o tratamento espiritual e não consegue um resultado. Tá? Também não temos como dizer, tá? Por que acontece isso. Estamos supondo todas as condições favoráveis. O médico é competente, o psicoterapeuta é competente, a pessoa está indo num centro espírita confiável. Mesmo supondo tudo isso, não temos uma resposta muito boa para isso. Então, dentro da doutrina espírita, a gente acaba, às vezes, entrando na explicação das provas e expiações, para si ou para os outros, né? Porque, às vezes, alguém tem uma doença, para incentivar a compaixão e o empenho dos familiares. Aí é uma doença por provação, né? Ou, às vezes, uma doença por expiação, tem aquelas zonas de cristalização em que dificilmente, mesmo cercando por todos os lados, vai conseguir resolver. Mas a gente tenta obter o consolo da eternidade, né? A gente sabe que isso faz sentido, mesmo que o sofrimento esteja acontecendo, com todo respeito a quem sofre por uma doença que não encontra uma cura, né? A gente tenta entender que isso faz sentido diante da eternidade, né? Por isso é que, mesmo cercando por todos os lados, pode não haver melhora alguma, né? Em algum momento isso vai fazer algum sentido. Daqui a 3 encarnações, daqui a 5.000 anos, né? Aí a explicação vai aparecer, tá? Ok, no meu caso aqui, na minha pergunta, é só uma conclusão, porque na última parte da sua apresentação, você falou que a depressão ela não tem cura, ela tem controle apenas, né? Eu só queria que fosse confirmado. Você falou alguma coisa com a pergunta do Imo, mas exatamente assim que eu entendi, ela só tem controle, não tem, é como uma doença grave, não? No geral, essa é a perspectiva, né? De você ter um controle, não ter, assim, uma cura. Principalmente porque não sabemos exatamente de onde vem, o que acontece, por que afeta um, não afeta outro, por que um está na sarjeta e não está deprimido, e um está com a vida arrumada e está deprimido, né? Explicações como essa fazem com que a gente desconheça e assim a gente trata como uma condição crônica, né? Ou uma condição que pode recidivar. Então, a pessoa abandona tratamento, pode ficar até uns anos bem e de repente isso reaparece, né? É dessa forma que a gente tem que encarar. Tá bem assim, né, meus queridos, porque ele está cansado, acho que acabou chegando de João. Pessoal online, vocês estão muito caladinhos, vai continuar com os micros desligados, mas vamos encerrar por aqui. Eu só peço meio minuto só, um pouquinho de paciência, que eu vou dar um recadinho aqui. Vocês que estão aqui presentes, nós vamos seguir a prece final. Eu não preciso para vocês explicarem também, eu oportunidade de explicar. Se quiser fazer um bem enorme, a gente não pode mentir não, mas realmente tem super bem. E também nós temos
bolo. Fiz algum tipo de bolo. O bolo tem uma coisa salgada para a gente confraternizar lá em cima, tá bem? Então, o pessoal que chegou hoje pode bater um pouquinho, se a gente ele tempo, né? Então, agora vamos fazer a prece. A Ângela já saiu, mas vamos fazer uma prece e eu vou encerrar essa gravação também. Vamos, como a Janaína falou no início, vamos nos sentar confortavelmente. A nossa cabeça está trabalhando todas as informações recebidas. Um diálogo fraterno. Vamos sentir o nosso coração batendo dentro do peito. Vamos sentir o chão sob os nossos pés, nos trazendo aqui para o mundo presente, o mundo material, a nossa querida Terra, nos dando essa grande oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de trabalho, de conquistas. Foi tão bom aprendermos com essas perspectivas que o Dr. Marcelo nos trouxe, a lidarmos melhor com o tema depressão. Com certeza levaremos todos dentro de nós essas perspectivas, essas possibilidades. Com certeza aprendemos muito hoje. E assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Vamos sentir a luz de Deus, a sua presença dentro de nós. Vamos sentir o seu Filho dileto, Jesus, aqui presente, derramando suas bênçãos sobre todos nós. Vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para recebermos essas energias amorosas, essas bênçãos que o nosso Pai nos envia através dos seus filhos amados, que trabalham pelo bem, pela paz de todos os mundos. E nós temos em Jesus, o nosso Mestre, cuidando de todos nós aqui na Terra, lembrando sempre que nunca estamos sós. Que podemos ter um espaço dentro de nós, buscando pela luz, pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que em nossos momentos mais difíceis, quando atravessamos os vales das lágrimas, os vales dos sofrimentos, das tormentas, que teremos sempre em Jesus um abrigo seguro, o nosso farol, é o nosso porto seguro. Que Jesus nos ajude a todos aqui presentes a encontrarmos forças dentro de nós. Descobrimos as nossas forças interiores para lidarmos com as adversidades, procurando sempre um olhar terno, atencioso para conosco, cuidando de nós. Que possamos nos amar, nos enchermos de amor e que esse amor então vai se transbordar. Poderemos, em ações altruístas, pelo simples prazer, pela vontade de servir ao nosso Pai, de sermos seus instrumentos de paz no mundo, levarmos ou deixarmos este amor transbordar, chegar a todos aqueles que nos cercam, ou que estão mais próximos ou mais distantes. Que cada um de nós encontre em si mesmo essa fonte linda de prazer pelo bem, pela paz. Que possamos
irmos para casa, descobrindo em nós essa fonte imorredora de poder conquistar a própria felicidade, a própria saúde. Sempre pensando, sempre lembrando que Jesus é o nosso Mestre e que Deus, nosso Pai, nos ama incondicionalmente. Que possamos ter saúde física e saúde mental. E também ter a saúde espiritual. Buscando este contato constante com a natureza, com as fontes puras que vêm de Deus, seja da água, seja pela chuva, pelos rios, pelos lagos, pelos mares, pelas montanhas, buscando ar puro, buscando este contato com o nosso próximo também, que é fonte de vida e fonte do amor. Rogamos a Deus suas bênçãos para o Dr. Marcelo, que ele seja envolvido pelas benesses dessas energias que estamos recebendo nesse instante. Que ele possa dormir bem esta noite, recuperar as suas energias e que ele tenha ótimos dias aqui na nossa cidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.